Bom, muito obrigado. É uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui e uma responsabilidade maior ainda trazer a palavra para o culto da Associação Nacional dos Magistrados Evangélicos. Saúdo a nossa irmã presidente, Essoni, a irmã dirigente deste culto, a irmã Gisele Rondon, e todos que estão aqui presentes. É uma satisfação muito grande. Quero dizer que o que Deus tocou no meu coração para trazer na tarde de hoje é a respeito da busca pelo reino de Deus e sua justiça. A palavra de Deus, ela se deu no contexto do Sermão da Montanha. Quando Jesus estava no Sermão da Montanha, que é muito bem retratado nos capítulos 5 e 6 de Mateus, ele fala sobre isso. E eu quis falar sobre a, esse trecho bíblico porque hoje é um mal que vivemos e convivemos, que é o mal da ansiedade. Cada vez mais o mundo nos leva para a ansiedade. E Jesus, ele já naquela época anteviu os momentos atuais em que vivemos. E ele disse, claro, já como o grande finale da sua pregação, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Eu sempre ouvi e li esse versículo. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E eu, justamente, fiquei curioso que coisas seriam essas. E, na minha pesquisa, nos meus estudos, eu verifiquei que, de fato, a, a palavra de Jesus, ela começa no versículo 25 do mesmo capítulo 6, quando ele fala: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, é isso que começa o contexto da pregação de Jesus no final do Sermão da Montanha. Porque Jesus nos adverte quanto a um grande inimigo espiritual, a ansiedade desordenada. Jesus nos diz que a ansiedade desordenada é, de fato, um pecado. A proibição estabelecida, o conselho e a ordem do Senhor Jesus é que nós não podemos perecer nas coisas do mundo. Ele disse: Eu vos digo. Ele diz isso como nosso legislador, ele diz isso como nosso soberano, como soberano dos nossos corações. Essa preocupação que Jesus se refere e que ele proíbe é essa preocupação perturbadora, essa preocupação atormentadora, a preocupação que agita a mente de um lado para o outro,
que coloca e nos coloca em suspense, que nos tira e nos perturba a nossa alegria em Deus. E pode chegar a um desânimo que interrompe inclusive o sono. Quantas pessoas hoje não dormem? Às vezes nós estamos em rodas de conversas e as pessoas, assim, em regra, eu vou dizer assim, em regra, estão dizendo que tomam remédio para dormir. Tomam remédio para dormir é o que Jesus já pregava. Olha, a ansiedade, ela, ela prejudica essa perturbação, prejudica a nossa alegria, prejudica esse nosso relacionamento com Deus, porque demonstra uma falta de confiança e crença no que Deus pode dizer. Eu até, quando eu estava ouvindo o louvor no início do nosso culto, eu pensava, não precisa mais palavra, porque a música já diz tudo. Olha, a música, a maravilha dessa música, eu estava aqui encantado ouvindo-a. Deus é fiel para cumprir suas promessas. Olha que coisa maravilhosa. Então, como é que nós vamos deixar que a ansiedade perturbe o nosso relacionamento com Deus, atormente o nosso relacionamento com Deus, tire o nosso sono, interrompa uma série de expectativas e perspectivas que nós temos do cumprimento das promessas de Deus. E o que é que ele prometeu? E, e daí mesmo a música, olha, eu já estou aqui com a música na minha cabeça. O que ele prometeu? Ele não prometeu as coisas supérfluas, mas as coisas necessárias. Porque o cuidado desordenado pelo futuro, o medo de que essas provisões não venham, elas de fato fazem com que a nossa crença ela diminua. E a nossa crença justamente em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a ansiedade perturbadora, ela rouba a paz, revela desconfiança em Deus. Ela é um cuidado que agita a mente, interrompe o descanso, enfraquece a esperança, obscurece a alegria em Deus, conforme bem dito pela palavra de Jesus. Por isso, Jesus declara: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. A vida que muitos consideram o bem mais precioso está nas mãos de Deus. E não há mãos melhores. Não há mãos melhores. E, e nós vamos ver que o ser humano ele dará a sua vida por tudo, ou seja, ele dará tudo por sua vida. O que o que o homem possui, ele pode dar por sua vida. E assim, nós não devemos andar temerosos que Deus não vai cumprir a sua promessa. Por quê? Porque Jesus disse: de que adiantará se nós não podemos aumentar um côvado à nossa vida? A adoração da nossa vida cabe a Deus. A Deus compete aumentar ou reduzir a sua duração.
Eu me recordo bem daquela passagem de, do rei Ezequias com o profeta Isaías, que o profeta Isaías foi lá e disse a ele: Olha, você vai morrer, porque Deus mandou eu dizer isso para você. E ele foi e se consternou e orou e se colocou contra a parede. E quando Isaías foi voltando, Deus disse a ele: Olha, volte lá e diga que eu vou dar mais 15 anos ao rei. Ora, isso é a prova de que Deus tem um poder sobre a vida. Deus pode tirar, mas ele pode dar também. Nós precisamos ter fé nessa providência divina, porque Deus é o Senhor de tudo, porque Deus é o Senhor da vida, o Senhor da saúde. E Jesus diz mais: o que é que vale mais? A vida, o corpo ou a vestimenta? Então, muitas das vezes, nós estamos, de fato, nos preocupando com as coisas supérfluas e não, de fato, com o que é necessário. E para isso, olha a maravilha de tudo, é que nosso Senhor utiliza exemplos simples, porém profundos, para esse significado. Ele diz no versículo 26: Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha, e eu estou aqui falando isso para as irmãs e os irmãos, mas isso também serve para mim, porque quantas vezes eu não me vejo com essas preocupações? Quantas vezes eu não me vejo preocupado como é que vai ser, como vai ser o pagamento dos boletos, como vai ser, o que é que nós vamos vestir, qual é. Mas isso, na verdade, é desnecessário, porque Deus provê tudo. Deus provê tudo. E eu acho que essa deve ser a nossa mentalidade. A mentalidade de que Deus irá prover. Não foi isso que Abraão disse para Isaac no caminho, na subida do monte para o sacrifício de Isaac? E Isaac perguntava para Abraão: Papai, e o cordeiro? E Abraão dizia: Deus proverá, Deus proverá. Daí Abraão ser conhecido como o pai da fé, porque ele tinha fé que Deus proveria, Deus proverá. E Deus, de fato, deu o provimento, que foi o cordeiro, para evitar o sacrifício de Isaac. Mas depois, Deus nos deu um provimento ainda maior, porque ele deu o seu filho. Ele deu o seu filho para que fosse sacrificado e assim nós tivéssemos a oportunidade de termos a vida eterna. Mas muitas das vezes, por isso é que eu digo, às vezes eu falo até, irmã Gisele, com meus alunos, eu digo a eles: olha,
a distração do mundo atual é muito grande. Eu, felizmente, não tenho Instagram, mas a maioria das pessoas tem Instagram, Facebook, WhatsApp. Essas coisas todas, elas distraem. É evidente que elas distraem, porque a pessoa começa a ver o Instagram, aí tem uma mensagem, aí depois tem outra, aí olha o WhatsApp. Eu, olhando o WhatsApp, às vezes eu abro o WhatsApp para resolver uma situação. Quando abro o WhatsApp, tem inúmeras mensagens. Eu até estava agora em um evento em Santarém, no Pará, e um, um amigo disse assim: rapaz, eu fiquei agora preocupado. Então, mas o que foi que aconteceu? Ele disse: não é porque eu estou vendendo um imóvel e agora o corretor. Quer dizer, não tinha nada a ver com a história, não tinha nada a ver com a história do evento. O evento estava acontecendo normalmente, mas aquilo foi uma distração. Então, é a distração do mundo. É a distração do mundo. É a notícia de guerra, é o Supremo Tribunal Federal, é a política, é a eleição presidencial. E tudo isso faz com que tire o nosso foco em Deus. Por isso é que nós temos que ter cuidado. É o carro novo. Tudo isso são distrações que fazem com que nós terminemos nos afastando dessa fidelidade a Deus, como diz a música, que Deus é fiel. Então, nós não podemos deixar que as distrações do mundo, as distrações, as luzes da ribalta, nos retirem do convívio com Deus. E Jesus diz: olha, as aves do céu que não semeiam, nem colhem, mas são sustentadas pelo Pai Celestial. Os lírios do campo não trabalham, não fiam, mas são vestidos com beleza incomparável. Ele até diz: nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu como eles. Então, ele nos confronta, Jesus nos confronta. Vós não valeis muito mais do que as aves do céu e do que os lírios do campo? Nós valemos, sim, nós valemos muito mais do que eles, porque nós somos herdeiros do reino. Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Se Deus sustenta a criação, quanto mais cuidará daqueles que são seus filhos. O mundo vive em constante ansiedade, porque busca alimento, busca vestes, busca bens, busca segurança material. Mas Jesus afirma que essa busca ansiosa é característica daqueles que não conhecem a Deus. Como diz o próprio texto bíblico, os gentios buscam essas coisas. Os gentios buscam essas coisas. Ora, se os gentios buscam essas coisas, o que é que Jesus estava querendo dizer? Aqueles que não conhecem a Deus buscam essas coisas. Então, nós não podemos ser iguais a eles. Nós temos que ser diferentes.
E Jesus, ele diz: vosso Pai celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. A música novamente. Deus é fiel para cumprir suas promessas. Olha, que maravilha. Então, basta seguir isso, basta acreditar que o Pai Celestial irá cumprir a sua promessa. E o segredo da mensagem de Jesus, e aqui está o ponto central da mensagem, qual é a prioridade? Olha que coisa maravilhosa. Qual é a prioridade que nós devemos ter? Então, Jesus nos ensina. Por isso é que eu disse: olha, eu estou lendo aqui que seria o grande finale, mas, na verdade, há todo um contexto. E o contexto, ele leva ao grande finale, que é o cerne da pregação de Jesus. O segredo espiritual. Qual deve ser a nossa prioridade? Qual deve ser a nossa prioridade? Então, a nossa prioridade são os alimentos, as nossas prioridades são as vestes, as nossas prioridades são os bens, é a segurança material? Não. Jesus responde aqui no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque Jesus, ele identifica o problema da ansiedade, mas Jesus dá a solução. Que primeiro lugar, para resolver todos esses problemas que causam ansiedade, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus. Porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus implica priorizar a vida espiritual, cultivar comunhão com o Espírito Santo, dedicar tempo à oração e à palavra, viver para a eternidade, não apenas para o imediato. Hoje, no culto, porque eu e Mônica vamos sempre aos cultos pela manhã. E hoje pela manhã nós fomos ao culto e o pastor, ele fez uma pregação, trouxe uma palavra muito interessante, que foi a palavra a respeito do livro de Daniel, quando Daniel foi levado à cova dos leões. E ele foi levado à cova dos leões porque ele orava de manhã, meio-dia e à noite, 3 vezes ao dia. E os inimigos dele fizeram o rei editar um decreto que aquele que orasse, se ajoelhasse, ou para um, um humano, ou para um divino, que não fosse o próprio rei, deveria ser lançado na cova dos leões. Por isso é que está dito aqui, dedicar tempo à oração. E como Daniel orava pelo menos 3 vezes ao dia, ele tinha cheiro de céu e não cheiro de carne. Por isso, os leões não o agrediram, porque ele não tinha cheiro de carne humana. Ele tinha cheiro do céu, porque ele estava eu achei uma pregação fantástica, porque ele estava conectado diretamente com Deus. Então, há uma maneira mais segura de obter o necessário. Buscar primeiro
o reino de Deus, fazendo da vida com Deus o assunto principal, ou o objetivo principal, a prioridade. A prioridade. Qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade deve ser a busca do reino de Deus e de sua justiça. Porque tudo mais nos serão acrescentados. O que é que está dito? Volta à música, presidente Nilson Nick. Foi maravilhosa essa música. Nós precisamos acreditar na palavra. E a música diz especialmente isso. Nós temos que acreditar nas promessas de Deus. Se ele está dizendo que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos serão acrescentados, nós temos que crer. Nós temos que não andar preocupado com a vida, com o corpo, porque nós temos coisas maiores e melhores para cuidar, que é a vida da nossa alma. Nós temos que nos preocupar com a nossa felicidade eterna. Transformar isso na nossa maior necessidade. Deixar de estar ansioso por essas coisas do mundo e buscar a felicidade da nossa alma, a felicidade eterna, a felicidade que virá com a nossa salvação. Essa é uma maneira mais segura, mais fácil e mais simples de obter as coisas necessárias a esta vida, que é justamente buscar primeiro o reino de Deus e transformar a nossa vida em uma vida com Deus. Fazer disso o nosso assunto principal. Isso é o nosso grande dever. A soma de toda a nossa obrigação, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque nós temos que buscar os confortos do reino da graça. Do reino da graça e da glória, que deve ser o nosso alvo no reino dos céus. E, tendo a felicidade deste reino, buscar também a sua justiça, que é a justiça de Deus. A justiça que ele exige que seja operada em nós, que seja desenvolvida por nós. E é uma justiça que deve exceder a justiça dos escribas, inclusive dos escribas atuais, que são muitos. E também a justiça dos fariseus, que era uma justiça preocupada só com eles próprios, com a glória deles. Era o que Jesus dizia. Olha, eles vão para os cantos das praças, orar em voz alta. E Jesus dizia, mas não se preocupe, porque a recompensa deles já está dada. Qual é a recompensa? Ser reconhecido pelos homens. Quando nós devemos ter a preocupação de ser reconhecidos. O cuidado pela nossa alma e pelo que há de vir deve ser o nosso objetivo. E que, olha que coisa maravilhosa, todas as preocupações desta vida, toda a ansiedade desta vida, fique subordinada à preocupação pela vida futura, pelo que há de vir, pela vida eterna. E Jesus, para concluir,
ele diz no, no versículo 34: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Porque a justiça de Deus, ela é revelada em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz. E Jesus nos justificou diante de Deus. Buscar essa justiça é viver uma vida transformada, que ultrapasse simplesmente a aparência religiosa e alcance o coração. E Jesus disse mais: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Por quê? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Porque nós temos que viver um dia de cada vez. Olha que coisa. Quando nós estamos preocupados com o dia de amanhã, o que nós estamos fazendo? Antecipando sofrimentos. Estamos carregando fardos do dia de amanhã. E nós estamos ficando presos à ansiedade do futuro. Cada dia traz suas próprias lutas. Vamos viver cada dia. Terminou o dia, repousemos a nossa cabeça no travesseiro e durmamos na paz de Cristo. A grande, já me encaminhando para o final, a grande síntese da vida cristã está neste mandamento. Qual é o mandamento? Buscar primeiro o reino de Deus. Isso exige decisão, isso exige prioridade, e isso exige entrega. E há o mais maravilhoso desse mandamento: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas vos serão acrescentadas? Essas coisas do mundo que estão tirando o sono de muita gente. Essas coisas que as pessoas estão preocupadas, estão atormentadas, estão atordoadas. Por isso é que Jesus diz: busque primeiro o reino de Deus. Todas essas coisas que estão te atormentando, depois serão acrescentadas. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Porque Deus não nos abandona. Porque Deus não nos esquece. Portanto, irmãs e irmãs, confiem, descansem, priorizem o eterno e vivamos sob o governo de Deus. Por isso, eu peço que o Senhor nos ajude a viver assim, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.